Olá, minha querida Goiânia, olá, meu querido estado de Goiás. Está começando mais o Nossa Gente aqui na Fonte TV e hoje nós vamos falar sobre algo curioso e polêmico. O mundo espiritual, será que ele existe mesmo? Se existe, como funciona? Qual a influência deste mundo na vida de todo ser humano? Para discutir esse tema, eu recebo o presidente do Conselho da Igreja do Evangelho Quadrangular no estado de Goiás, pastor Washington Luiz de Albuquerque, e o bispo da Fonte da Vida, especialista no assunto, Francisco Xavier. Esses são os meus convidados de hoje. Em um minuto eu já volto com eles aqui no Nossa Gente. Olha, longe dos olhos humanos, o mundo espiritual é um verdadeiro campo de batalha na Terra, onde anjos e demônios, onde espíritos maus ou bons influenciam as ações humanas. Veja nessa matéria. Você acredita que existe um mundo espiritual? Se você crê em Deus, então deve saber que existe algo além dos fenômenos físicos. As provas estão por toda parte. A Bíblia está cheia de referências de eventos sobrenaturais, anjos, demônios e milagres. No filme Inimigos Invisíveis, produzido por Rick Cristiano Filme, o tema é bastante explorado. Em vários trechos do longa-metragem, o autor retrata a luta entre o bem e o mal, usando por diversas vezes trechos do livro sagrado. Pessoal, eu preciso contar o que aconteceu. Jackson, a gente está trabalhando aqui. Bom, vamos continuar e ver o que a Escritura diz. Alguém pode ler Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 13? Achei. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. É o que eu quero dizer. É uma guerra que estamos vivendo. Claro! É uma guerra. Não é uma guerra física, é uma guerra espiritual. Essa luta que ocorre no mundo oculto é também chamada de guerra espiritual, onde o principal alvo é o ser humano. O mundo espiritual, nós podemos dizer que ele é tão real quanto o mundo físico, porque é o mundo dos comandos. E as pessoas aqui recebem o comando ou do mundo espiritual celestial de Deus ou do maligno. Além de várias passagens da Bíblia confirmar a existência desse mundo espiritual, encontramos relatos de quem já teve experiências sobrenaturais. A empresária Rudá relata testemunhos do mundo oculto, onde a vida dela era disputada. Rudá conta que uma tia teve uma visão de demônios que a carregava para a morte, mas através de oração, a vida da empresária foi salva por anjos. Eu tenho uma mãe que é intercessora, que pagou um preço de oração, que orava e falava assim: eu sei em quem eu tenho crido, que é poderoso e que vai libertar você. Então, prevaleceu o poder de Deus na minha vida. A bispa Ione explica que o que acontece no mundo espiritual interfere diretamente sobre nossa vida. Quando nós liberamos a palavra de Deus, elas se tornam vida. Assim como também no mundo maligno, eles falam, lançou uma maldição, tem olho gordo, tem inveja. E as pessoas que não estão na proteção de Deus, elas recebem aquilo, a vida delas fica toda atada, toda debaixo de angústia. De acordo com a bispa, o ser humano não deve ignorar essa batalha entre a luz e as trevas. E para se ver livre das forças do mal, é preciso se revestir da armadura de Deus citada na Bíblia. Essas forças, elas são organizadas e a Bíblia fala que nos dá uma armadura para enfrentar essa realidade. Então nós não lutamos com algo abstrato, mas é algo real. Muito bem, para tratar desse assunto eu estou recebendo mais uma vez o bispo Francisco Xavier, bispo da Igreja Fonte da Vida, que é especialista no assunto, você vai entender por que agorinha, e o pastor Washington Luiz de Albuquerque, que é presidente do Conselho da Igreja do Evangelho Quadrangular no estado de Goiás.
participando com a gente aqui. E eu vou começar aqui com o pastor Washington. Pastor Washington, o mundo espiritual existe? Esse negócio de anjo, demônio, bem contra o mal, enfim, essa luta toda existe? Boa noite, pastor Fábio, bispo Fábio Souza. Boa noite. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham no programa Nossa Gente. Em lugar, desejamos aí as mais ricas e as mais poderosas bênçãos. Pedindo a Deus que a cada momento traga a você e a sua família toda a sorte de bênçãos. Na verdade, o mundo espiritual, ele existe. É algo muito real e a Bíblia nos mostra isso. Quando você começa desde o Gênesis até o Apocalipse, você vai encontrar toda a influência do mundo espiritual no mundo físico. Esse mundo espiritual, o senhor está falando de influência, então eu posso afirmar que ele tem poder de influenciar a vida das pessoas também. Eu vou dar um exemplo para você. A gente sabe que tem muita gente com um coração muito maldoso, né, de fazer maldade, né? Minha luta contra a pedofilia, a gente vê que isso não pode ser normal, não pode ser humano isso, é animalesco, porque até o cara que não presta cuida bem dos seus filhos, né? Então, assim, pedofilia parece que é um nível de maldade terrível. Eu posso dizer que é uma influência maligna, uma influência espiritual, essa maldade, ou mesmo a bondade extrema de um coração de uma pessoa também é uma influência disso? Na verdade, eu até acredito que desde o princípio lá no Éden, quando o homem realmente caiu em pecado, quando o homem deixou de ouvir a voz de Deus, deixou de obedecer a Deus e ouviu a voz da serpente, naquele instante foi implantado uma semente, que é a semente do mal, que naturalmente influencia a vida do ser humano de uma forma geral, do ser humano que não tem Jesus na sua vida, o ser humano que ainda não foi à cruz, não tem um conhecimento real da verdade. Então, tudo o que acontece no mundo atual, e a gente pode observar que os dias são maus, a sua luta aí contra a pedofilia, a luta nossa do dia a dia desse mundo, a gente tem notado como realmente o Satanás tem influenciado a vida de muitas pessoas, trabalhando nessa semente que já está na vida do ser humano, está na vida do homem e que realmente ele vai manifestando de uma forma terrível na vida dessa pessoa, e essa semente ela vai crescendo, ela vai prosperando e vai trazendo caos aí que praticamente a nossa humanidade está vivendo. Ok, trazendo o Bispo Francisco para o nosso debate também, o Bispo, tem muita gente que não acredita em demônios, não. Existem? Os demônios existem. Na realidade, os demônios eram anjos que serviam a Deus e eles se rebelaram. Lúcifer, né? A palavra Lúcifer quer dizer anjo de luz. Lúcifer, ele tinha acesso à presença do Senhor, era um anjo que estava responsável ali pela adoração, enfim, pelo comando ali do exército. E ele se rebelou. E ele quis colocar o trono dele de igual ao trono de Deus. Então, aí ele marchou para isso, né, para conquistar isso. E Deus enviou então o seu exército celestial e o lançou por terra. Uma terça, Apocalipse diz que uma terça parte desses anjos caíram por terra. Inclusive, Bispo Fábio, alguns estudiosos, arqueólogos cristãos, estudiosos, dizem que essa queda proporcionou um grande cataclisma, que o pessoal fala que caiu um grande cometa na terra, que matou os grandes animais. Em Gênesis capítulo 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Depois no versículo 2 diz, a terra estava sem forma e vazia. Mas em Isaías capítulo 45, versículo 18, diz que Deus não fez a terra para ser vazia, mas para ser habitada. Então Satanás, ele passou a estar na terra. E essa presença de Satanás na terra, ele traz um caos, produz um caos. Então surge aí a ação desse reino das trevas, né? A queda de Lúcifer. E ele perde a sua bondade, e ele perde a luz e passa a habitar em meio às trevas. E deixa de ter a bondade, passa a ser um ser maldoso. Qual é a intenção de Satanás? Ser adorado, ter domínio, ter um reino. Então quando ele se rebelou, ele queria ter um reino e ser também adorado como um Deus. Possessão demoníaca.
a pessoa fica possessa desses demônios, desses anjos caídos. Isso existe? Com certeza, existe a possessão. É porque tem gente que fala que, por exemplo, quando tem aquelas cenas, ou a pessoa fica possessa, que os cristãos falam como possessão, fala que pode ser um transe emocional, algo do psique humano, etc. e tal. Então, a gente tem que fazer uma diferenciação disso aí? Existe o Espírito de Deus, existe os demônios, existe o espírito humano. Lógico que quem trabalha com libertação tem que ter discernimento. Que às vezes realmente a pessoa ela pode ter uma crise emocional, mas quem está acostumado a lidar com o mundo espiritual e a trabalhar com isso sabe discernir. Mas que a possessão existe, existe. Ela existe e ela acontece por vários motivos. Por exemplo, pessoas que não têm nenhum temor de Deus, pessoas que não têm comunhão com Deus, elas são pessoas desprotegidas. E elas podem entrar em ambientes carregados de demônios e já sair dali com encosto. Com o passar do tempo, esse encosto vai oprimir a pessoa e ela pode chegar à possessão. Ela pode ser vítima de um trabalho de feitiçaria e se ela não tem Jesus, o demônio que foi pago por uma oferenda, pago por alguma coisa, ele vai querer executar a ordem daqueles que fizeram o trabalho para destruir essa pessoa. E ela pode ter a possessão por envolvimento com cultos que está ligado a demônios, né? Então, a possessão, ela existe. Agora, existem pessoas que falam, não tem demônio, não acredito em demônio. E essas pessoas são as que mais sofrem. Às vezes ela está sofrendo. Eu já atendi pessoas assim. Sofrendo e fala, mas eu não creio que é demônio. Eu falo, mas tua vida está amarrada, está tudo confuso. E ela ainda insiste em crer que os demônios estão agindo na vida dela. Eu vou trazendo o pastor Washington também para essa questão de demônios. Existem, a gente fala sempre de possessão demoníaca quando vai falar de demônio. Mas, como até o bispo colocou, de outras formas, os demônios podem brincar com a vida da pessoa também, né? Podem escravizar a vida da pessoa também, e não só uma questão de possessão. Estou certo ou estou errado? Eu acredito que, durante a minha história cristã, eu já vi muitas coisas acontecerem. Me lembro no ano de 1973, 74, quando o pastor Orlando chegou a Nápoles, e fazendo um trabalho muito forte de libertação e de cura divina. Nós tivemos reunião que nós chegamos a ter uma média de 63 pessoas possessas se manifestaram. Chegava ao ponto dessas pessoas andarem, naquela época era uma cadeira de madeira, elas andarem por cima das cadeiras. E toda aquela preparação de pastores, de diáconos, para ajudar naquele momento. Então, praticamente é algo tão terrível na vida de uma pessoa, uma possessão maligna, que escraviza essa pessoa. Mas até quero aproveitar um momento, porque isso a questão de expulsar um demônio, isso é uma coisa extraordinária, importante, mas eu acredito que hoje, você está falando em relação a brincar com as pessoas, hoje a maior... Eu falo de brincar, a ação os demônios brincar com as pessoas. Na vida das pessoas. Justo. Mas aí eu quero dizer uma coisa, hoje a nossa maior preocupação hoje, porque se uma pessoa está possessa por um espírito imundo, você fala, em nome de Jesus, eu ordeno, sai, ele tem que sair. Não tem outra alternativa. Ele tem que sair. Ele tem que nos obedecer, porque nós temos essa autoridade dada por Jesus. E eu vejo que a forma hoje, em especial dos demônios, brincarem com as pessoas, dominarem as pessoas, não é nem tanto uma possessão física, mas hoje o grande problema é a possessão mental. O número de informações hoje que a pessoa está recebendo através da mídia, através da internet. Então, como na verdade o próprio João diz assim, sabemos que somos de Deus. Todo mundo está no maligno. Ele está falando do sistema mundial. E aí é que está. Aí o diabo tem investido muito alto através dos meios de comunicação para que haja
essa possessão mental. Talvez o apóstolo Paulo, até sabendo disso, até porque ele tinha uma revelação extraordinária, ele diz lá em Romanos capítulo 12, né, que a gente tem que transformar pela renovação da vossa mente, né? A nossa mente ela tem que ser transformada, renovada exatamente por causa desse bombardeio, né? Que é uma forma porque o diabo age no engano. Não é isso? É uma forma do diabo entrar na mente das pessoas através do engano. Você usa televisão, está assistindo a televisão, um programa que parece normal, tranquilo, de repente entra uma cena, entra alguma coisa, opa, você está sentindo aquela influência. Mas aí que eu quero perguntar para o senhor, até concordando com o senhor, a pessoa que entra nessa escravidão mental, então, nessa possessão mental, nessa influência maligna mental, traz resultado negativo para a vida dela? Ai, como? A coisa é tão terrível. Eu me lembro de um rapaz que me procurou e disse: pastor, eu preciso de ajuda, porque eu fico com meu celular o tempo todo e eu estou em pornografia o tempo todo. É vício, né? E ele se tornou uma pessoa viciada em internet e em especial em pornografia. Então a possessão mental dele é tão forte que ele falou: eu preciso de ajuda, eu preciso ficar livre disso. Aí eu orei por ele, dei algumas orientações para ele, em especial orientei que ele trocasse o celular, que não tivesse internet, que não pudesse realmente só o básico mesmo para atender. E uma semana depois ele me procurou. Ele é um empresário e disse assim: olha, pastor, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Depois que eu te ouvi, eu comecei a obedecer, a observar, até na minha empresa, nos meus negócios, na minha família, tudo mudou. Então, olha o que uma possessão mental faz na vida de uma pessoa, uma escravidão mental faz na vida de uma pessoa, além de quebrar a sua comunhão, a sua intimidade com Deus, afastar essa pessoa de Deus, vai trazer prejuízos para a vida familiar, pode ter certeza, prejuízos grandes para a vida familiar, para a vida emocional dele, e até para as finanças. Até as finanças são atingidas quando uma pessoa está escravizada pelas informações que ele tem recebido através dos meios de comunicação, da internet, que tem realmente levado essas pessoas ao caos. Então, os dias que nós estamos vivendo são dias terríveis. E eu até quero dizer uma coisa: se Paulo vivesse hoje, os nossos dias, eu acho que, como ele se levantaria, se na época dele ele já se levanta dizendo, não, uma informação gastava-se meses para chegar, imagina hoje, se ele vivesse, vai falar: olha, você precisa passar por uma transformação de mente. Imagina hoje que nós somos bombardeados 24 horas por dia por informação. Você está na rua, você tem um outdoor, você vai assistir um jornal, você vê alguma coisa que não deve, entendeu? Você vai assistir um filme, você vê uma coisa que não deve. Não, entra no site de um jornal, para ler o jornal, tem alguma coisa que não deve. Deixa, antes de eu passar para o senhor, bispo, deixa eu só pegar um gancho aqui do que o pastor Rocha está falando. Tá uma vergonha esses negócios de outdoor em Goiânia, tá uma vergonha. Agora já tem anúncio de prostituição livre, tá uma vergonha isso aí. O CONAR, que é o Conselho Responsável por Publicidade e Propaganda, tem que ver isso rápido. Quando eu era vereador, apresentei uma lei aqui em Goiânia, porque não era nem uma questão de religioso, não, como falaram, não era uma questão porque, segundo dados da própria SMT, pastor Washington Bispo Francisco, da SMT aqui de Goiânia, a maioria dos acidentes por aborramento, que é aquele que bate por trás do carro, acontecia perto desses outdoor. Então era uma questão até de segurança, porque o bocozão de mola vai olhando lá e bate o carro. Então, assim, era uma questão até de segurança. Eu apresentei, me criticaram, fui criticado por jornal, por não sei o quê, por vereador lá que subiu na tribuna para falar mal de mim, etc e tal. Pois bem, hoje o negócio ultrapassou qualquer limite, tá uma vergonha geral hoje. Não tem, hoje quem quer pornografia não precisa nem comprar uma revista especializada, não. Ele não precisa mais disso, está aberto, acesso está livre. Bom, só queria fazer essa observação aqui para ver que se as pessoas acordam também para isso. Bispo Francisco, entra no assunto aí, bispo. Os demônios influenciam não só com a possessão, não, né? Influenciam, lógico, na mente. E a mídia, lógico, é uma grande arma de Satanás, né? Se tornou uma grande arma de Satanás. Desde que o homem caiu, ele passou a ter acesso ao intelecto humano, né?
Às vezes é algo até sutil, né? Por exemplo, eu estava vendo uma propaganda, estava ouvindo sempre ouço a propaganda de manhã, porque eu sempre ouço, estou ouvindo o jornal, estou ouvindo uma propaganda falando sobre um carro. E a mulher pergunta pro marido dela se ele ama ela. Aí ele começa a falar do carro dele. Porque o carro tem isso, o carro tem aquilo. Qual a informação? O ser humano vale menos do que um objeto. Então você tem que amar os seus bens, ame os seus bens, ame o seu carro. O Deus Mamon, né? Ame a riqueza. Então, subliminar algo tão... parece... Às vezes até uma piada, a gente acha até engraçado, Eu né? falei, gente, já pensou? Que coisa? Então, por isso que se tira a vida de uma pessoa por nada. Por bens, por dinheiro, por um carro, mata, porque o bem vale mais, o carro vale mais. Então, lógico, o Satanás tem direito à mente da pessoa trazendo informações distorcidas, valores distorcidos. Hoje a gente sabe que existem projetos aí contra a família, que são realmente diabólicos, gente com mente pervertida, que querem ensinar coisas para as nossas crianças que vão destruir a moral, vão destruir toda uma juventude, quer formar toda uma juventude depravada. Isso por trás, lógico, tem uma mente contaminada, pervertida. Mas além de tudo isso, tem aquelas pessoas que são atacadas nos seus pensamentos, com pensamentos de morte. Pessoas que entram em crise financeira, uma crise amorosa, uma crise conjugal, crise emocional. Tem depressão, por exemplo, tem depressão que lógico que tem influência emocional, que aí precisa de um tratamento especializado, evidentemente, lógico. Mas que a pessoa fica tão ruim que ela tem vontade de morrer, e aí eu imagino, o senhor sabe melhor do que eu, que tem demônio buzinando, suicida, pula, faz, né? O Bispo Fábio, é o seguinte, a alma da pessoa está sofrendo, certo? Por algum tipo de coisa. Ela sofreu uma perda, uma desilusão amorosa, uma grande perda financeira. Então ela se abate no seu emocional. O que acontece? Um espírito encosta e começa a pressionar a pessoa. Às vezes ele nem toma o corpo da pessoa. Ele fica ali só sugestionando. Jogue-se debaixo de um carro. Compra veneno. Você não tem valor nenhum, não. Ninguém gosta de você. Eu atendi um cidadão, uns tempos atrás, chegou na igreja, aconselhado por alguém, e disse o seguinte, ele chegou e falou, olha, eu tinha comprado o veneno, botado no copo para beber. Quando eu me lembro, quando a pessoa chegou em casa e falou para mim, ó, você está doido? Procura a igreja, eu vim aqui. O que acontece? A vida dele estava toda travada, ele sofreu uma perda financeira tão grande, tão grande. E junto com a perda financeira, começou a vir as pressões, até ameaças de morte, porque ele devia um valor razoável em dinheiro no mercado, que para ele só existia uma saída, tirar a vida. E aí o que acontece? É isso que esses demônios querem que a pessoa faça. Porque ninguém tem o direito de tirar a vida dele em si e de outra pessoa. Isso é só Deus. Então, há essa sugestão satânica, né? Esse espírito. Porque em Deus há solução para tudo. Tem solução para tudo. Tem saída para tudo em Jesus Cristo. Tem vitória, tem uma saída. Deus abre uma porta quando a pessoa coloca o coração em Deus. Mas quando ela está enfraquecida e ela não busca uma ajuda, e tem um problema emocional, seguinte, problema emocional você trata com psicólogo e remédio, mas você precisa também de um tratamento de oração, porque precisa tirar essa pressão que está sendo feita. Então, a pessoa que tem um problema emocional, uma desordem emocional por algum motivo, ela precisa de um psicólogo? Eu concordo que sim. Talvez um medicamento, sim, mas se ela não tiver um acompanhamento espiritual, fica complicado para remover esse encosto que está do lado dela e fazer com que ela pare de ter esses pensamentos e esses sentimentos. Bom, eu vou fazer uma pergunta agora para o pastor Washington aqui sobre esse negócio de guerra espiritual. A gente vê muitas vezes até em filme, anjo contra demônio, demônio contra anjo. A gente, na igreja, a gente fala muito, né? Vamos orar porque nós vamos bombardear o inferno. A nossa oração é bomba no inferno e tal. E aí? Existe essa guerra entre anjo, demônio, entre igreja e o exército das trevas? É verdade. Existe essa batalha espiritual, eu acredito que ela não começou no Éden, ela começou bem antes, né? Lá com Lucifer, e praticamente
a partir do Éden, a partir do momento que o homem caiu em pecado, essa batalha Trouxe para um homem. trouxe para a nossa realidade. E um dos exemplos que a gente encontra é o exemplo de Daniel. Daniel, no capítulo 10, a gente conta, Daniel entendeu que aquelas 70 semanas de Jeremias, ela praticamente estava chegando ao final. Ele começa a orar, pedindo a Deus uma revelação, uma direção. Ele orou um dia, 2, 3, 5, 10, 15 e nada de resposta. Mas no 21º dia, ele praticamente recebe o anjo que traz a ele uma informação. Nós encontramos isso em Daniel capítulo 10, versículo 12, diz assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras, mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Quer dizer, houve uma batalha no mundo espiritual entre Miguel e o príncipe da Pérsia, que na verdade é um demônio. Principado. É um principado que agia em especial na Pérsia, tentando impedir que Daniel tivesse essa resposta. É isso que eu ia perguntar. Por esse texto aí, pastor, Daniel pediu, a resposta veio. Isso. Só que aí um demônio entrou na linha cruzada aí para impedir a bênção de chegar. E aí começou uma guerra espiritual que durou 21 dias até que o exército de Deus venceu e a resposta chegou. As pessoas precisam entender que às vezes a resposta não vem de uma oração, num pedido que é legítimo, que é algo que Deus quer abençoar. O autor de Hebreus diz lá no verso 6 do capítulo 11 que Deus é galardoador daqueles que o buscam, ou seja, Deus gosta de presentear aqueles que o buscam. As pessoas precisam entender que às vezes a resposta não vem por causa de uma guerra espiritual. Exatamente. E principalmente o que deve manter essa pessoa realmente de pé e não desistir é a perseverança. É crer que quando nós oramos segundo a vontade de Deus, diz que Ele nos ouve. João diz isso, que Ele nos ouve. E se Ele nos ouve, Ele nos atende. Então nós precisamos entender que tem a hora certa, o momento certo. Existe essa batalha, às vezes é a hora de Deus, é o momento de Deus, ou muitas vezes é uma batalha que existe no mundo espiritual. Que aí a minha oração, a minha perseverança, continuar buscando, como Daniel buscou 21 dias, ele não recuou, ele não desistiu. Todos os dias estava orando e buscando em Deus a resposta que ele precisava, até que veio a resposta. Isso nos mostra uma coisa, que a única forma de vencer o mundo espiritual é quando a gente coloca a nossa fé, coloca a nossa confiança naquele que pode tudo, naquele que está sempre pronto para nos ouvir, para nos atender e nos trazer a resposta. Então, cabe a cada um de nós orarmos, insistirmos e buscarmos em Deus aquilo que é a vontade dEle para a nossa vida. E a gente sabe que a vontade de Deus está muito além do que a gente pensa ou imagina. Deus quer fazer muito mais, como fez na vida de Daniel e de muitos outros. Bispo Francisco, instrumentos de guerra, porque a gente não pode entrar numa guerra também. Nenhum soldado vai para uma guerra sem arma, sem fuzil, sem metralhadora, etc. e tal. Ninguém vai para uma guerra sem arma. Quais são as armas que a igreja, que as pessoas que estão nos assistindo podem usar como guerra? Vou dar um exemplo para o senhor para ver se entende. Cobertura espiritual. Eu entrar numa guerra sem estar junto numa igreja é bobagem, né? Não existe Rambo espiritual. Né? O Rambo é aquele que ia para a guerra sozinho e venceu um exército inteiro. Não existe isso, né? Não. Primeiro, lógico, você nunca vai para uma guerra espiritual sem ter Jesus como Senhor da sua vida 100%. 100%. Não vai perder a guerra. Lógico. Mas tem gente que é insano, né? Acha que sempre vai com brechas, diz que tem Jesus, mas não vive a vida como deve viver, ela vai sofrer o contra-ataque. Cobertura espiritual, autoridade espiritual é proteção. Os demônios, antes de chegarem até, por exemplo, a minha pessoa, ele tem que passar pela autoridade que está sobre mim. Isso aliás, o mundo espiritual é feito assim, de autoridade espiritual. Então, a cobertura espiritual, ela é extremamente importante numa batalha. Por que tem muitos cristãos perdendo suas batalhas?
e até homens considerados homens de Deus perdendo batalhas. Por quê? Porque não tem uma autoridade, não tem alguém que cobre ela, em que ela preste conta, em que ela se submeta a alguém que represente Deus na vida dela. Então a cobertura espiritual é extremamente importante, é de essencial necessidade numa batalha espiritual. Só se eu puder fazer um resumo, é importante quem está assistindo a gente em casa enfrentar suas batalhas com a igreja. Exatamente. Você estando na igreja, você está coberto. Aliás, você não pode fazer batalha espiritual sozinho. A gente encontra muitas pessoas que sofrem hoje em dia, pessoas que não têm nada contra, mas tem muitas pessoas que vão para montes, pessoas que vão abrir ciclo, grupos de oração sem nenhuma autoridade espiritual sobre ela. Pessoas que vão consultar aí profetas, que não têm autoridade espiritual nenhuma sobre ela. E é perigoso. Deixa eu abrir um ponto até polêmico aqui, se o senhor me permitir. Vou abrir um ponto polêmico. Há uns anos atrás, nós atendemos uma senhora que ela profetizava na vida de milhares de pessoas que iam na casa dela, e ela começou a ter problemas, perturbações, ela falou, não está certo isso aqui. E ela veio até a nossa igreja, e orando com ela ficou possessa. E ela ficou desorientada, porque de repente ela falou, e agora? E as pessoas que eu atendo na minha casa? Que eu profetizo sobre elas? Que eu botei a mão na cabeça delas? Eu falei, você tem que trazer elas para a fonte da vida. O telefone está aqui, fala para me procurar. Até porque o diabo tem espírito de adivinhação. Tem espírito de engano. Às vezes a pessoa entra num lugar desse, a pessoa faz uma revelação da vida dela, né, pastor Anjo, né, bispo Francisco? E aí tá achando, opa, é de Deus, mano. Não é de Deus, Saul não, entrou numa dessa, ué. Saul não entrou numa dessa? Achou que Samuel tinha surgido, né? Ué. Aí ele entrou numa dessa. Um espírito de engano. Então, muitas dessas pessoas, nem todas, eu acredito no dom profético, no dom da cura, nós acreditamos. A fonte da vida acredita em dons, mas acredita em algo que a pessoa está debaixo de uma cobertura, tem uma vida espiritual sadia, tem uma família sadia, porque como é que você vai aceitar uma palavra sem saber como é que é a vida daquela pessoa? Como é que ela anda? Quem é a autoridade sobre ela? Então, o que acontece? Entra um espírito de engano. E aí aquelas pessoas vão receber daquele espírito que está por trás dela. Isso tem muito hoje. Tem muito hoje. Pessoas perturbadas, pessoas que vivem, indo, como eu disse, no monte, sem nenhuma cobertura espiritual. Descem de lá. Vai pro monte, então, debaixo da cobertura do pastor, né? Se quer ir pro monte, vai. Monte. Não, na realidade, bispo, essa misticidade de monte, na realidade, hoje, a igreja é o monte. Hoje a pessoa coloca em risco até a vida dela e de outros. A gente sabe que o mundo hoje está complicado. Então, vai para a igreja, tem a igreja está aberta o dia todo para fazer campanha. Aí você fica aí se envolvendo, primeiro, naturalmente e espiritualmente. O senhor está falando uma coisa assim, o pessoal geralmente, pastor, fala assim, vamos levar uma turma para o monte. Aí eu falo, rapaz, lá na igreja até mais quentinho, rapaz. Vai pra igreja, passa a noite toda lá orando, é bom orar. Vai lá, vai pro salão, lá tem segurança. Você ainda leva um cafezinho pra tomar um cafezinho com pão de queijo. Ô bispo, a fonte da vida tem um santuário, 24 horas de oração. É proibido fazer qualquer outra coisa lá, a não ser orar e ler a Bíblia, certo? Buscar a Deus. É um monte, ué. Um lugar separado só para isso. Que tem ar-condicionado. Tem ar-condicionado, é confortável, é seguro. E você vai buscar Deus. E não tem nenhum espírito de confusão. Deixa eu perguntar esse pastor. Pastor, tem muita gente que no meio cristão, que é mística demais, traz um misticismo, uma coisa assim, que às vezes a gente não encontra nem embasamento bíblico. Eu estou errado nisso? Não. Eu até quero aproveitar, eu quero citar um exemplo, a questão da autoridade espiritual. Nós temos um exemplo muito forte, que é a questão de Moisés e Josué. Quando os amalequitas se levantaram contra os hebreus. Isso. E automaticamente Moisés foi para um lugar específico, orar. Diz que ele praticamente ficou ali em um momento de oração junto com Arão e Hur, enquanto Josué estava batalhando. Aí que vem a importância de nós termos aí a cobertura de alguém que é a autoridade espiritual na nossa vida. Por exemplo, eu sou presidente da Igreja Quadrangular em Goiás, mas eu tenho uma autoridade espiritual sobre a minha vida
que é o nosso presidente nacional, o pastor Mário de Oliveira. Então, tudo, cada passo, cada atitude, eu devo andar conforme a direção da minha liderança nacional. Isso vai fazer a grande diferença. E uma coisa tão importante que, quando você olha o texto em Êxodo capítulo 17, a partir do versículo 8, você observa uma coisa interessante, que enquanto Moisés abaixava os braços, parava aquele momento de intercessão, Josué estava perdendo a batalha. Quando ele levantava as suas mãos, intercedendo, então Josué, com o exército, vencia os amalequitas. Então, o que nós vamos entender? A partir do momento que você está debaixo de uma cobertura espiritual, de uma pessoa, de uma igreja, que realmente tem uma aliança com Deus, tem um compromisso com Deus, então, sem medo de errar, nós não teremos nenhuma derrota. Eu acredito que, dia a dia, se nós estivermos dentro do propósito de Deus, nós teremos a vitória em cada batalha, em cada luta, seja ela qual for. Então, a partir do momento que você está debaixo de uma cobertura espiritual, você tem uma aliança com Deus. Eu acredito em 4 alianças, fora outras, mas 4 importantes. 1, a aliança com Deus. 2, a aliança com a família. 3, a aliança com a sua igreja. 4, a aliança com o seu pastor, com seus pastores. Isso vai fazer a grande diferença. Quadrangular aí. Por isso mesmo. Bem quadrangular. Por isso que, praticamente, Josué tinha uma aliança com Moisés. Moisés tinha uma aliança com Josué. Naquele momento de oração, de cobertura, Josué venceu. Por quê? Porque ele estava debaixo de cobertura. E até mesmo, deixa eu entrar aqui nesse negócio, a gente pode ver isso também, essa questão de autoridade espiritual, até quando a pessoa não consegue ter uma visão de mundo espiritual. Por exemplo, Eliseu e o moço dele, quando a cidade foi cercada, o moço entrou em desespero, nós vamos ser destruídos. E desespero real, porque estava vendo o exército ia matar ele. Só que Eliseu tinha uma visão espiritual de quem estava com eles. E o livramento que ia ser dado. Então, quando você também está debaixo de cobertura espiritual, isso é importante. Alguém te orienta. Alguém te orienta e te dá uma direção, fala, não, para aí, eu estou tendo uma visão. Deus vai trazer, toma essa decisão, vai por esse caminho que você vê. No caso de Eliseu e do moço, Deus mostrou, lógico, para Eliseu que tinha um exército muito maior ao lado dele. Inclusive, o inimigo nem enxergou eles. Aliás, no final das contas, chegou mesmo. Chegou mesmo. Mas deixa eu só fazer uma observação, até já pediram para acabar o programa, até porque o tempo estourou, mas nessa história de Moisés, Arão, Ur e Josué, me impressiona, me chama a atenção muito. É lógico, tudo isso é impressionante. Levantava a mão, vencia o exército. Abaixava a mão, perdia o exército de Josué. Mas me chama a atenção também a revelação que Arão e Ur tiveram. Porque quando Moisés já... Exatamente, Moisés já estava mais velho, provavelmente ele estava cansando. A gente que é mais novo cansa a mão. Às vezes, imagina uma pessoa de mais de 80 anos. Arão e Ur opa, nós temos que manter a mão desse homem alta aqui. Não é a nossa, né? Não é a mão de Arão ou a mão de Ur que ia fazer Josué, era a mão de Moisés. Então um vai lá, pega a pedra, põe do lado, outro pega a pedra, não, segura daí que eu seguro de cá. Nós temos que fazer esse homem ganhar a guerra lá embaixo. Então essa revelação também é importante, é que as pessoas tenham de que o apóstolo Paulo falou em Romanos 13, né? A autoridade foi feita para o nosso bem, né? A cobertura espiritual foi feita para o nosso bem, para abençoar a gente. Então é bom a gente trazer a vida da gente para debaixo de cobertura espiritual, para a bênção da gente. Toda autoridade foi instituída por Deus. Se eu posso completar uma pergunta que o senhor me fez? Sim, antes que o neto bata na gente, vai lá. É porque o senhor falou a influência do mundo espiritual no mundo natural. A gente pode ver isso na vida de Jó. Quando Satanás, e aí entra outro dia a gente pode fazer um debate aqui sobre essa questão. Tem muita teologia em Jó. Mas a questão é que Satanás conseguiu destruir o financeiro, o familiar, por um período, né? E a saúde. Ele teve acesso. Então o que eu posso... a gente vê também quando aquele pai daquele menino jovem, né? Que o menino, desde quando nasceu, ele tinha um ataque, caía no chão, tipo uma epilepsia, que não era uma ação de demônio, um endemoniado gadareno que vivia como louco. Então o que acontece? As pessoas... Tinha força para arrebentar corrente. As pessoas têm que entender o seguinte, você vai no médico,
Porque existe doença. A doença, ela é adquirida. O senhor come mal, ou, sei lá... Gripe, tudo. Tá? É adquirida. A enfermidade, ela é espiritual. Por isso que Jesus curava doenças e enfermidades. Porque a enfermidade é uma ação satânica na vida da pessoa. Então a pessoa vai no médico, está sentindo uma dor terrível no estômago. Talvez você foi vítima de um trabalho de feitiçaria na comida. Eu já orei com uma pessoa, fizeram um trabalho de feitiçaria no pão. Ela tinha dores horríveis no estômago dela. Né? Então, a pessoa, ela vai no médico, o médico não acha o motivo daquela dor, daquela perturbação. A pessoa era um empresário de sucesso. Eu acompanhei um empresário, isso eu vi de perto. O cara, a empresa dele vivia, bispo, lotada de gente. Do dia para a noite, ele perdeu todos os seus clientes. E me levou para orar na empresa. O que aconteceu? Orando na empresa, um dos funcionários dele ficou possesso. E esse funcionário é que tinha feito o trabalho... E a história que o senhor está contando é de um grande restaurante aqui. Exatamente. Um dos melhores... Você conhece a história. Os mais famosos restaurantes de Goiânia. E aí, mas só para findar, Deus restaurou a vida dele. Aquela pessoa que me procurou um dia, que estava querendo tomar veneno, não tomou, Deus restaurou a vida dele. E o dono do restaurante virou tem loja para tu quanto é lado. Pois é. Ok, quero agradecer muito especial a participação do pastor Washington Luiz de Albuquerque, presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular do estado de Goiás. Obrigado pela participação, pastor Washington. Isso, Fábio, eu que agradeço e só quero encerrar dizendo uma coisa. A questão da unidade ela é tão importante que isso aconteceu com Moisés e assim por diante, vários exemplos que a gente encontra, e em especial Jesus diz uma coisa interessante: o que nós concordarmos aqui na terra será concordado no céu. Então, a partir do momento que, como igreja, vivendo debaixo da autoridade, vendo o propósito de Deus, uma igreja aliançada, quando a gente concorda aqui, então, no mundo espiritual, isso se torna uma realidade. Então, quer dizer para você a importância de você estar em uma igreja, estar aliançado com Deus, aliançado com a sua família, aliançado com a sua igreja, aliançado com o seu pastor, porque automaticamente quero declarar que bênçãos sem medida serão derramadas sobre a sua vida. Quero agradecer pela participação, desejo ao Bispo Francisco, ao Bispo Fábio Souza, a todos vocês, aí as mais ricas bênçãos. Ok, Bispo Francisco Xavier, obrigado pela participação. Obrigado, Bispo Fábio. Quero dizer o seguinte: Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, querido, Jesus hoje age através da igreja. Foi o tempo que Jesus usou pessoas isoladas. Hoje, Jesus usa a igreja com autoridade estabelecida. Com autoridade estabelecida. Então, se você quer libertação, você quer sua vida restaurada, sua família restaurada, você precisa ir na igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, fica aí a orientação para você. E nós, da Fonte da Vida, estamos de portas abertas para te receber. Em especial, estou ali no Faz Salvilho. Você também é meu convidado para estar lá. Ali não, aqui, né? Faz Salvilho é do lado, né? Do lado. Ok, e o programa vai ficando por aqui. Lembrando você, aliás, nós estamos numa hora propícia, né? Às vezes você está acordado até agora, vai passar uma noite toda em claro por insônia. Meu irmão, passa por isso não. Seja liberto disso. Deus tem muita coisa para você. A vontade dele para você é boa, perfeita e agradável. É agradável. Se não está agradável, tem algo errado. Procure uma igreja para que a vontade dele concretize em você. Deus te abençoe. Um bom final de semana. Semana que vem a gente está de volta.